As teorias de desenvolvimento psicogenético, representadas principalmente por Piaget, Vygotsky e Vallon, são muito importantes. Devem ser conhecidas, estudadas, e a sua aplicação, de fato, modifica muitas vezes o que estamos fazendo na educação. Mas o Espiritismo vai além. Isso porque essas teorias do desenvolvimento psicogenético não levam em consideração o fator espiritual, ou seja, que somos espíritos reencarnados. Todos esses teóricos, com as suas pesquisas, são materialistas. Partiram do desenvolvimento do corpo humano, do corpo biológico e das funções neurológicas e cerebrais. Claro que são pesquisas de muita validade, mas faltou o espírito ou alma. Allan Kardec, já em 1857, e, portanto, bem antes de Piaget, Vygotsky e Vallon, tratou desse assunto em O Livro dos Espíritos. Para tanto, vamos aqui destacar algumas questões dessa obra básica da codificação espírita. Vamos então começar com a questão de número 23, quando os espíritos informam que o espírito é o princípio inteligente do universo. E, ligando essa questão à de número 72, ficamos sabendo que a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Ou seja, a inteligência pertence ao espírito, não ao corpo biológico. O desenvolvimento moral também é dependente do espírito. A ele é que pertencem tanto a inteligência quanto o sentimento, o senso moral e todo o potencial divino. Claro que o Espiritismo não descarta a questão do corpo, mas antes destaca a questão do autoconhecimento e da autoeducação, como vemos na questão 122, quando nos é informado que os espíritos mesmos se melhoram e que o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Ou seja, não é o corpo, não é o cérebro, não são os neurônios. A inteligência, o pensamento, a mente, o raciocínio, o sentimento pertencem ao espírito que somos, a esse eu individual, pré-existente e sobrevivente, porque o Espiritismo é muito claro ao nos informar que a vida continua depois da morte, que existe vida futura. Depois, na questão 383, nós vamos entender o mecanismo da encarnação, ou seja, de estarmos aqui na Terra através de um corpo biológico. E os espíritos nos elucidam. Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo, ou seja, a infância, às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Então é o espírito que se desenvolve. É o espírito que aciona o seu querer, a sua força de vontade. Por isso, o educador deve ser um estimulador desse processo junto ao educando. O educando recebe os estímulos e aciona a sua motivação, ou seja, é ele que se motiva para querer aprender, querer se aperfeiçoar, querer se desenvolver.
o grande papel do educador, seja este o pai, a mãe, o professor, a professora, o evangelizador ou evangelizadora no centro espírita, é o de orientar, estimular, mostrar, para levar o educando a querer. E ele então realizará a sua caminhada evolutiva. Mas antes da questão 383, que nós acabamos de destacar, nós precisamos ver a questão 369. Quando os espíritos nos dizem taxativamente, os órgãos, e estão se referindo aos órgãos físicos do nosso corpo biológico, os órgãos são os instrumentos de manifestação das faculdades da alma. Ou seja, o cérebro é o instrumento para que o espírito manifeste a sua inteligência. A inteligência não está no cérebro. A mente não está no cérebro. O pensamento não está no cérebro. Como o sentimento não está no coração. Nós estamos falando de faculdades da alma, que obviamente para se manifestar durante a encarnação dependem do desenvolvimento progressivo do corpo biológico, do bebê até o adulto. E se não há nenhum tipo de transtorno biológico que impeça, de alguma maneira, a manifestação do espírito através desses órgãos. Daí aquele exemplo do violinista e do violino. Ele pode ser um virtuose, mas se tiver em mãos apenas um violino com defeito, obviamente que ele não poderá mostrar o seu virtuosismo. Ele precisa de um violino perfeito. A mesma coisa para todos nós quando encarnamos. Para poder manifestar as nossas faculdades, necessitamos de um corpo que esteja sadio, com órgãos que permitam essa manifestação. Portanto, nós temos aqui bem claro o fator espiritual no desenvolvimento psicogenético, ampliando essas teorias de desenvolvimento para a ordem da realidade espiritual, o espírito ou alma que somos. O educador espírita não pode esquecer disso. Ele vai levar em consideração as questões ligadas ao corpo biológico, mas, acima de tudo, tem que olhar a criança e o jovem como um espírito imortal, presentemente reencarnado, que traz o potencial divino nas suas manifestações e que ele vem desenvolvendo de encarnação em encarnação. A Piaget, Vygotsky e Vallon faltou essa visão que o Espiritismo nos traz de que todos somos espíritos imortais, reencarnados e que estamos caminhando para a perfeição.